E Paulo nos deixou bem explicado que no meio da igreja haveria 3 tipos de povos. Ei, me acompanha aqui você. 3 tipos de povos, e eu quero que você examine a si mesmo para que você chegue numa conclusão nesta noite. Qual conclusão, pastor? Pergunta aí, qual conclusão, pastor? Em qual desses 3 tipos de crentes, de cristãos, que você se enquadra? Ele disse que haveria no meio da igreja o cristão carnal, o cristão natural e o cristão espiritual. Há 3 seres de cristão na terra: carnal, natural e espiritual. Irmão, eu quero lhe chamar a atenção para esses 3 tipos de cristãos que há na igreja. O carnal, irmãos, por pior que ele seja desses 3, o carnal todo mundo logo já vê de longe. Por quê? Porque se ele tem que falar besteira, ele fala mesmo. Se ele tem que xingar, ele xinga mesmo. Se tiver que pecar, ele peca mesmo, porque ele é carnal. E ele segue os desejos da carne dele. Pastor, mas ele frequenta a igreja. Frequenta, mas ainda não teve um encontro real com Deus. E ele segue aquilo que está na cabeça dele, aquilo que dá na telha, aquilo que o corpo, a carne dele ou dela pede, aquilo que o corpo e a carne dele deseja, ele faz. E esse é conhecido de todos. Porque ele vai na igreja, mas comete as coisas erradas lá fora, e muitas das vezes não esconde de ninguém. Então esse ele é até compreensivo, sabe por quê? Porque não esconde de ninguém. Esse é até compreensível, sabe por quê? Porque as atitudes dele não estão em oculto. As atitudes dela não estão em oculto. Ela faz, ele comete, ela comete, para que todos vejam. Ou seja, se diz ser cristão, frequenta uma igreja, mas ainda é carnal. E não esconde de ninguém. Então é fácil de identificar o carnal. O espiritual é aquele, irmãos, que sempre está ali na igreja disposto para tudo. O espiritual é aquele que entregou a tua vida, não 90% para Deus, não 99% para Deus. O espiritual é aquele que entregou a tua vida 100% nas mãos de Deus. E ele tem uma certeza dentro dele, que a vida dele não é mais conduzida por ele mesmo, mas a vida dele é conduzida pelo Espírito Santo de Deus e pelo Senhor Jesus Cristo. Este é o espiritual. E este geralmente, o selo, o batismo do Espírito Santo, vem rapidamente sobre a vida dele. Por quê? Porque a entrega dele é tão total que ele já não liga mais para os prazeres deste mundo. Ele não liga mais para os prazeres deste mundo. Deus passa a ser prioridade na vida dele e dela. O Espírito de Deus passa a ser prioridade na vida dele e na vida dela. Então o mundo não tem mais sentido para ele. Ele sabe, ele tem uma consciência que ele tem que viver nesse mundo, ele tem que trabalhar, ele tem que cumprir com as suas obrigações, mas o mundo já não faz mais parte do coração dele ou do coração dela. Esse é o espiritual. Ele prioriza as coisas de Deus. Ele prioriza o Espírito de Deus na vida dele e na vida dela. Agora, irmãos, dentre esses 3 tipos de cristão, o que mais é complicado é aquele cristão chamado de cristão natural. Este aí, irmão, ele é mais complicado. Por quê? Porque o cristão natural, geralmente, você não consegue identificá-lo de uma forma exata. Se ele é espiritual ou se ele é carnal. Se ela é espiritual ou se ela é carnal. O que é viver de uma forma natural, pastor? É quando nós andamos neste mundo conforme o mundo vai caminhando. Não, isso é natural, tudo é natural. E foi um assunto que nós comentamos no Monte ontem e que eu achei pertinente para que comentássemos nesta live hoje. Quantas pessoas naturais que tem dentro da igreja, irmãos?
E eu até cheguei a comentar com os irmãos, nós não podemos perder essa essência de estar vindo do monte, de estar se aproximando de Deus, de estar se enchendo do Espírito Santo, porque infelizmente nos dias de hoje a igreja está se tornando natural. Muitas pessoas dizendo, não, nós temos que vigiar, porque não precisa ir lá no monte, é perigoso, lá tem poeira, lá tem bicho. Não, podemos orar na nossa casa mesmo. E as coisas começam a se naturalizar na vida do cristão e da cristã. E isso é um perigo, meu irmão. E isso é um perigo, minha irmã. O cristão natural, que vê todas as situações em volta da vida dele, naturalmente, como qualquer outro homem vê. Como qualquer outra mulher vê. E aí a pregação da palavra de Deus já não se torna mais numa pregação da palavra de Deus, se torna num coach, se torna num ensinamento de, como que se diz aquilo que eles sempre dizem aí, motivacional. Se torna numa palestra motivacional a palavra de Deus. Não, eu ouço a palavra de Deus para me dar um up ali, para me dar uma força ali, para eu poder ouvir a palavra de Deus, mas quem conduz a minha vida sou eu. Quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de cristãos naturais. E cristãos naturais não tem como você identificá-lo corretamente, quem ele é ou quem ela é. Você sabe o que significa, irmão e irmã, a palavra fingir? Isso é um perigo. E a palavra fingir, geralmente, ela vem acompanhada desse cristão natural. Como assim, pastor? Tem jeito de cristão espiritual, anda como cristão espiritual, fala como cristão espiritual, demonstra ser cristão espiritual, mas na verdade é natural. Fingem ser aquilo que não é. Meu Jesus, irmãos, isso é um perigo, porque a palavra de Deus nos diz, seja quente ou frio, porque se fores morno, vomitar-te-ei da minha boca. Olha o termo que o nosso Deus usou. Vomitar-te-ei da minha boca. E quantas pessoas que estão mornas na fé. Irmão, se eu falar um negócio aqui para você, que antigamente era inadmissível, e tem acontecido tanto no nosso meio hoje. Cristãos que mentem. Você chega e diz assim, o pastor te pergunta alguma coisa, um membro da igreja que a gente atende, irmã, por que você está passando por esse problema? Pastor, eu estou precisando de oração, estou precisando de libertação. Você ora, você faz todo o teu esforço, e você diz para aquela pessoa, irmão, mas tem algo que lhe prende, tem algo que faz com que o inimigo toque na sua vida, e aquela pessoa não diz, ela deixa em oculto. Ela finge ser uma pessoa boa. Não, pastor, eu sou uma pessoa boa. Pastor, mas eu não tenho ódio de ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho birra de ninguém, eu não sei por que este mal está na minha vida. Quando, irmãos, na verdade, o mal está encralacado na vida daquela pessoa. Irmãos, seja um cristão verdadeiro a partir de hoje. Pessoas que estão fingindo em ser aquilo que não é. E quando eu descubro, irmãos, que algum cristão, e isso eu estou dizendo, escute bem claro aqui, não somente para a membresia da igreja, mas para todos os obreiros, pastores, presbíteros, evangelistas, todos aqueles que fazem a obra de Deus. Quando a gente descobre que se há uma mentira, um fingimento, meu Deus, irmãos, isso é sério. Comece a rever a sua vida, cristão. Comece a rever a tua vida cristã, amado de Jesus.